Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Hoje, segunda-feira, 23 de junho de 2025. Esse é o Paz e Bem. Eu sou Emerson Sbardelotti e continuamos a nossa reflexão sobre a prática libertadora de Jesus. Nós estamos tendo como base este livrinho, Carlos Mesters, Com Jesus na Contramão. Capítulo 4. A missão. Seguir Jesus na contramão em defesa da vida. Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Numa sociedade, porém, onde muitos são excluídos e marginalizados, sem condições de ter vida de gente, esta mensagem de vida só se faz presente na contramão. Deus não se coloca do lado dos que crucificam, mas sim do lado dos crucificados. Mesmo a um dos ladrões, quando crucificado, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Numa sociedade assim, seguir Jesus para anunciar o reino significa assumir com ele a mesma luta em defesa da vida, participar do mesmo destino, estar com ele nas tentações, inclusive na perseguição. Inclusive na morte. Neste capítulo, vamos ver a prática libertadora de Jesus. Vamos ver como ele e seus discípulos realizaram a missão que receberam do Pai, como revelaram a boa nova do reino aos pobres da sua terra. 1. Na contramão, em defesa da vida. Título 1. Jesus convive com os marginalizados e os acolhe. Jesus oferecia um lugar aos que não tinham lugar na convivência humana. Acolhia com amor e carinho aos que não eram acolhidos. Recebia como irmão e irmã aos que a religião e o governo excluíam e rotulavam como imorais. Quem eram os imorais? Prostitutas e pecadores. Hereges eram os pagãos e os samaritanos. Impuros, leprosos e possessos. Marginalizados, mulheres, crianças e doentes. E os colaboradores, publicanos e soldados. Por fim, os pobres. Os pobres eram o povo da terra. Os pobres eram aquelas pessoas sem poder. Jesus anuncia o reino a todos. Não exclui ninguém, mas o anuncia a partir dos excluídos. Sua opção é clara. Seu apelo também. Não é possível ser amigo de Jesus e continuar apoiando um sistema que marginaliza tanta gente. E aos que querem segui-lo, ele manda escolher ou Deus ou o dinheiro. Servir aos dois não dá. Mateus 6, versículo 24. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me.
Mateus 19, versículo 21. Número 2. Jesus acolhe e valoriza a mulher. A mulher vivia marginalizada pelo simples fato de ser mulher. Está lá no Levítico, capítulo 15, versículo 19 e versículo 27, antes, no capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5. Na sinagoga, a mulher quase não participava. Na vida pública, nem podia ser testemunha. Muita gente não concordava com esta marginalização da mulher. Havia toda uma contracorrente da qual Jesus fazia parte. Ele não teve medo de comprar briga com as autoridades para defender mulheres marginalizadas e excluídas. São elas. A moça prostituída encontra amor e perdão e recebe defesa contra o fariseu praticante que a desprezava. A mulher encurvada é acolhida como filha de Abraão e recebe defesa contra o dirigente da sinagoga que a expulsava. Uma senhora considerada impura por causa do seu fluxo de sangue é acolhida sem censura e é curada da sua doença. Uma mulher adúltera recebe acolhida e defesa contra os fariseus que queriam matá-la a pedradas, num lixamento popular. A samaritana, desprezada como herética, é a primeira a receber o segredo de que Jesus é o Messias. A mulher estrangeira da região de Tiro e Sidônia consegue mudar a cabeça de Jesus e é atendida por ele. As mães com filhos pequenos são acolhidas e abençoadas por ele, contra a vontade dos discípulos que queriam afastá-la. Maria Madalena, considerada possessa, foi curada por Jesus e recebeu dele a ordenação de transmitir a boa nova da ressurreição aos apóstolos. Jesus retoma o projeto do Pai em que homem e mulher, nas suas diferenças, são iguais em dignidade e valor. E aos discípulos que querem segui-lo, ele não permite que mantenham o domínio do homem sobre a mulher. Mas nas nossas comunidades não é isso que a gente vê, né? Uma pena. 3. Jesus combate as divisões injustas. Divisões injustas. Havia divisões legitimadas pela religião oficial que marginalizavam muita gente. Jesus, com palavras e gestos bem concretos, ignorou essas divisões e as denunciou com força. São elas: próximo e não próximo. Jesus manda imitar o samaritano e ensina que próximo é todo aquele de quem você se aproxima. Judeu e estrangeiro. Jesus ignora essa divisão, pois atende ao pedido do centurião e da cananeia. Santo e pecador. Jesus acolhe Zaqueu, rebate as críticas e chega a fazer uma refeição de confraternização com os pecadores. Puro e impuro. Jesus questiona e critica as muitas leis da pureza legal e declara puro todos os alimentos. Obras santas e profanas. Jesus critica a ostentação com que muitos praticavam a esmola, a oração e o jejum, e ensina um novo jeito de realizá-los.
tempo sagrado e tempo profano. Jesus coloca o sábado a serviço do ser humano. O sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Rico e pobre. Jesus critica os ricos e ensina que não é possível servir a dois senhores. O testemunho de sua vida acompanha e comprova suas palavras. Denunciando essas divisões injustas, Jesus convida as pessoas a se definirem frente aos novos valores do amor e da justiça. Alguns o aceitam, outros o rejeitam. Por isso, ele cria novas divisões e se torna sinal de contradição. E aos que querem segui-lo, adverte que se preparem, pois irão sofrer a mesma contradição. Número 4. Jesus combate os males que estragam a vida. Os males que estragam a vida. Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Onde podia, defendia a vida contra os males que a ameaçavam ou matavam. Através de sua ação e pregação, ele combatia a fome, a doença, a tristeza, a ignorância, o abandono, a solidão, a letra que mata, a discriminação, as leis opressoras, a injustiça, o medo, os males da natureza, o sofrimento, o pecado, a morte, o demônio. Jesus luta para recuperar a bênção da vida. Confira aí, livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 27 a 28, capítulo 12, versículo 3. Gênesis 1, versículo 27 a 28, depois capítulo 12, versículo 3. Perdida por causa do pecado. E a quem quiser segui-lo, ele dá o poder de curar as doenças e de expulsar os maus espíritos. Não é o teatro que fazem hoje em algumas falsas igrejas. Os discípulos e as discípulas devem assumir o mesmo combate em defesa da vida. Em defesa da vida. 5. Jesus desmascara a falsidade dos grandes. Entre os males combatidos por Jesus estavam também as falsas lideranças. Jesus percebeu a mentalidade opressora das autoridades da época e a denunciou. Não teve medo de denunciar a hipocrisia de muitos líderes religiosos da época, sacerdotes, escribas e fariseus. Condenou a pretensão dos ricos, não acreditava muito em sua conversão, embora admitisse que fosse possível pelo poder de Deus. Diante das ameaças do poder político, tanto dos judeus, tanto dos romanos, Jesus não se intimidava, mantinha uma atitude de grande liberdade. E aos que querem segui-lo, ele pede e ordena: entre vocês não seja assim. Lucas 22, versículo 26. E recomendam que rezem ao Pai para que mande operários em sua messe, isto é, que ajude o povo a ter boas lideranças. O povo ter boas
lideranças. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Na oração. Não, não vou achar uma oração que eu queria mostrar a vocês. Tá aqui. Pai Nosso Ecumênico. E recomendem que rezem ao Pai para que mande operários em sua messe, isto é, que ajude o povo a ter boas lideranças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É com esta prática em favor da vida que Jesus se apresenta ao povo de sua terra. Anda pela Galileia e anuncia a boa notícia do reino. É nestes gestos de solidariedade que ele se revela Emanuel, Deus conosco, e se torna ele mesmo uma boa notícia para o povo, sobretudo para os pobres e excluídos. É por causa desta boa notícia do reino que Jesus entrou em conflito com a religião oficial da época, como com a política do governo, e foi condenado por ambos. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. 2. Conflitos com a religião oficial. Limpar o terreno. A grande briga de Jesus foi com a ideologia com que as autoridades religiosas da época controlavam a vida do povo e bloqueavam a entrada do reino. Jesus dizia: vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que o desejam. Eles impunham ao povo uma infinidade de normas e leis que o impediam de perceber a chegada do reino e de saborear a sua presença no meio dele. A vida do povo estava emperrada, impedida de manifestar-se. Eis algumas das críticas e denúncias que Jesus fez à religião oficial do seu tempo. 2 pontos. Jesus desautorizou o ensino dos escribas sobre a vinda de Elias e sobre a descendência davídica do Messias. Criticou a ganância deles e a vontade que tinham de aparecer em público e de ocupar os primeiros lugares. Jesus tornou desnecessária e inútil a legislação existente sobre a pureza legal, defendida sobretudo pelos fariseus, e anunciava uma nova maneira de se conseguir a pureza.
criticou a inversão da observância do sábado e colocou-o novamente a serviço da vida. Chegou a sugerir que proibir a cura de uma pessoa por causa do preceito do sábado era o mesmo que matá-la. Alargou as fronteiras do povo de Deus, pois na sua comunidade acolhia publicanos, pecadores, leprosos, possessos, doentes, prostitutas. Criticou e relativizou o templo, expulsando os vendedores, os cambistas, e dizendo que Deus podia ser adorado em qualquer lugar. Por meio destes e de outros gestos de denúncia, Jesus fazia estremecer as pilastras da religião oficial, incomodava os que estavam bem instalados e atraía sobre si o ódio dos líderes religiosos da época. Despertar a semente. A crítica e a denúncia eram apenas um lado da ação de Jesus. Um lado da ação de Jesus. O outro lado era o desbloqueio da vida que estava emperrada. Jesus queria que o povo tivesse vida plena. João 10, versículo 10. Queria que todos voltassem às raízes da fé, isto é, ao que nós chamamos o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, e redescobrissem sua vocação como povo de Deus. Ajudou o povo a perceber o que Deus queria quando o chamou para ser o seu povo eleito. Jesus não foi infiel ao seu povo. Ao contrário, pela sua prática e pelas suas palavras, revelou um sentido mais profundo da Sagrada Escritura. Eis alguns pontos. 1. Retomou o projeto da criação. Deus criou a vida e a abençoou. Jesus retomou a vida como primeiro valor. Deus a criou humana, Jesus foi humano, tão humano como só Deus pode ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e criou mulher e homem. E restabeleceu, Jesus tirou o privilégio do homem frente à mulher, e restabeleceu a igualdade entre homem e mulher como imagem de Deus. 2. Retomou o projeto da vocação de Abraão. Abraão foi chamado para ser fonte de bênção para todos os povos. Jesus enviou os discípulos para todos os povos. Ele não quer um povo fechado sobre si mesmo, mas, nas suas observâncias, separado dos outros, mas sim um povo servidor, aberto para todos. 3. Retomou o projeto do Êxodo. Desde o começo, os cristãos entenderam a ação de Jesus como um novo êxodo. Como Moisés, ele veio para libertar os pobres da opressão, sendo ele mesmo o novo Cordeiro Pascal imolado, que abriu a passagem, Páscoa, deste mundo para o Pai. Retomou o projeto da lei de Moisés. Número 4. Jesus deu uma nova interpretação à lei de Deus entregue a Moisés no Monte Sinai. Antigamente foi dito, mas eu lhes digo. Ele queria levar o povo a redescobrir que o objetivo da lei é o amor ao próximo. Qualquer que seja o próximo. Criticado, Jesus respondia: não pensem que vim revogar a lei. Não vim revogar, mas sim completar. 5. Retomou o projeto dos profetas.
Como os profetas, Jesus restabeleceu os direitos dos pobres e denunciava as injustiças. Foi reconhecido pelo povo como o profeta que devia vir ao mundo. Na execução da sua missão, orientou-se pela profecia do servo do Senhor e pela profecia do Filho do Homem. Resumindo, Jesus retomou o projeto do reino de Deus, desfeito pela incompetência dos reis e pelo nacionalismo estreito dos líderes, e dele fez o centro do seu anúncio. Esgotou-se o prazo. O reino de Deus está aí. Mudem de vida. Acreditem nesta boa notícia. Aqui transparece a nova maneira de ler a Bíblia que Jesus procurava transmitir aos discípulos. A Bíblia aparece como um espelho, onde o povo se redescobria a si mesmo e onde se reencontrava com o seu passado. Jesus despertava a memória do povo. Ele é o profeta que deve vir. Por isso, o escutavam com prazer. Jesus queria que a fé em Deus fosse novamente um motivo de alegria para o povo e uma fonte de resistência contra a ameaça dos pobres da morte. Ele via o desastre se aproximando. Fez o possível para provocar uma mudança e evitar a destruição do seu povo. É aqui que se situa o conflito de Jesus com a política do governo. Mas isso a gente vai ver na próxima segunda-feira. E nós terminamos o Paz e Bem de hoje com uma oração de Carlos de Foucault, Oração do Abandono. Meu Pai, a vós me abandono. Fazei de mim o que quiserdes. O que de mim fizerdes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo. Contanto que a vossa vontade se faça em mim. E em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vou-la dou. Meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor, dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. Amanhã celebramos São João Batista. Hoje devemos acender as fogueiras do nosso coração e pular a fogueira. Paz e bem. Vida longa e próspera.